E você aí, é consumista? Você vê aqueles sites assim, você fala assim, promoção. Quero. Né? Preciso, não sei. Não preciso. Mas quero. Mas é interessante, aqueles trem que limpa sei lá o quê, que anda sozinho. Legal. Tem muita coisa legal. Tem umas bugiganga que é tentador, né? Que a gente fica lá mesmo não precisando, mas a gente quer. A gente quer, então vem com a gente. Você já pensou sobre como o Código de Defesa do Consumidor mudou a forma de comprar no Brasil? De coadjuvante, o consumidor passou a ser protagonista, com direitos garantidos e voz ativa diante de problemas com produtos e serviços. Mas e quando a gente fala de compras internacionais? Aí a história pode ganhar novos capítulos. Ah, com certeza, Abi. Nesse momento que surgem as dúvidas. Afinal, se o produto veio de fora do país e apresentou um defeito, quais são os direitos do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor se aplica em todos os casos, será? E como funcionam as situações e que a empresa não tem representação no país? Em alguns casos, olha só, a lei protege o consumidor. Em outros, a solução depende apenas da garantia oferecida pelo próprio vendedor. E olha quanta pergunta a gente já não fez aí. O assunto é complexo, mas a gente vai entender tudo agora. E quem esclarece as dúvidas é o advogado Antônio Branisso. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Falei certo o seu sobrenome? Bem, certinho. Tudo bem, doutor? Tudo Prazer. bom? Prazer. Seja bem-vindo, pode sentar. Doutora, a gente estava brincando aqui, falando, né, de compras internacionais, mas é porque está cada vez mais comum, né? Com os preços altos aqui no país, às vezes as compras internacionais são mais tentadoras. Bastante. Bastante tentadoras, né? Faz com que a gente fique impressionado. Tem muita coisa diferente. Aí você olha preços e agora também em todos os lugares que você clica na internet, por exemplo, né, tem os anúncios. Aí você acaba clicando e vendo e clicando. E vai indo para um site para outro, uma hora a gente se perde, nem sabe se a gente está mais em compra nacional, em compra internacional. Exato. O que a gente tem que ficar atento, doutor? Como é que eu sei que eu estou fazendo uma compra internacional, por exemplo? Esse canal de consumo realmente se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, né? Não era tão comum assim, mas acho que em razão da tecnologia, da internet, da facilitação do frete, esse canal de consumo realmente estourou nos últimos anos. E é muito importante que a pessoa fique bastante atenta ao tipo de compra que ela está fazendo, porque ela pode estar se confundindo e comprando de um site no exterior e não sabe, né? Isso acontece muito, por exemplo, num portal de vendas como o Mercado Livre, que você encontra um determinado produto, tem um preço X, você acha extremamente convidativo, e só que lá no finalzinho tem um aviso escrito assim, compra internacional. Né? E a pessoa precisa ficar atenta a isso. E geralmente está pequenininho, né? Geralmente está num local que a gente não consegue enxergar muito bem, né? Você tem que procurar. Pode acontecer, realmente. Pode ir, Gabi. Eu ia perguntar da questão do direito do consumidor, de fato, né? A gente falou ali no começo que tem alguns casos que se aplicam nas compras internacionais e outras que não. Quais seriam essas que sim e as que não? Realmente, você observou muito bem. Porque, basicamente, se a empresa não tiver uma representação no Brasil, não vai ter como o consumidor acionar essa empresa a partir do judiciário brasileiro, que não tem jurisdição lá no exterior. Então, é muito importante que o consumidor tenha ciência dos riscos que ele está correndo de comprar uma mercadoria do exterior. Sem representação no Brasil, não tem muitas vezes como ele fazer valer eventuais direitos como consumidor que ele tem aqui em nosso país. É a principal dica, então, né? Ver se tem representante aqui no Brasil. Se tiver, fica, assim, um pouquinho menos pior. Exatamente. Eu até estava conversando recentemente, eu tive um cliente que ele reservou um hotel na Indonésia. E ele reservou esse hotel sem uma representação do Brasil. Não foi por intermédio de agência de turismo, não foi por um hotel que tenha filial no país, nada. Ele viajou para a Indonésia, ele foi lá surfar, esse cliente gostava de surfar. Quando ele voltou no final do dia para o hotel dele, o hotel tinha pegado fogo. Pegou fogo com todas as coisas dele, mala, roupa, passaporte, documentos, cartões de crédito. E ele demorou um tempão para resolver a vida dele lá na Indonésia. Acho que levou uns 20 dias até conseguir um documento que substituísse o passaporte. Uau. Enfim, depois quando ele voltou de viagem, ele me ligou e ele perguntou se ele poderia acionar essa empresa na justiça. E eu perguntei para ele, mas você comprou essa estadia por onde? Por um site brasileiro? Por uma empresa com representação no Brasil? Não. Paguei diretamente na Indonésia. Eu falei, puxa, então eu sinto muito. Se você quiser
acionar o hotel na justiça para alguma indenização, você vai ter que conduzir esse procedimento na Indonésia. Uau! Olha, então isso independe, produto, serviço, o que for. Exatamente. É muito importante que tenha uma filial no Brasil para que a pessoa tenha essa garantia, porque senão ela não vai conseguir fazer valer a legislação brasileira em face de uma empresa internacional. Nossa, isso é muito legal para falar de viagem, porque às vezes você quer fazer o mais barato. Exatamente. E você entra direto em contato. Com a empresa, né? Direto ali com o hotel, com o passeio que você vai fazer e acaba entrando nesse lado. E tem que fazer essa avaliação desse risco, porque realmente, geralmente, sai muito mais barato quando você fecha direto. Mas tem que ter a consciência que pode ser que você não tenha um intermediário que te garanta se acontecer algum problema no meio do caminho, né? E acontece, né? A gente pensar quando que o hotel vai pegar fogo. Pegou. Você não vai pensar né? nisso. Mas é bom pensar, né? Só uma forma de você realmente ficar garantido. Essa foi uma história interessantíssima. Nossa, interessantíssimo. Interessante. Doutor, e quando acontece, né, nesse caso que a gente até brincou aqui, né, que você vê uma roupa, por exemplo, e você acha que aquilo serve, ou de repente você não sabe as medidas daquele país, quando chega não serviu. É possível trocar, porque a gente sabe que aqui a gente consegue arrepender de compra, né? Em 7 dias eu posso devolver. Ah, de repente se eu não gostei, eu também posso reenviar novamente. Isso é possível com compras internacionais ou não? O que acontece é que cada empresa tem a sua política. Elas não têm uma determinada obrigação em relação à legislação brasileira, mas o que tem acontecido nos últimos anos é que empresas internacionais, elas têm feito um programa de remessa conforme junto à Receita Federal, então elas são previamente homologadas para elas atuarem aqui no mercado nacional. O que acontece? Quando a pessoa compra um produto dessas empresas, essas empresas já são uma espécie de substitutas tributárias e elas já recolhem o imposto por você. No momento da compra, já tem o destaque do imposto de importação, elas já recolhem por você. Eu acredito, eu não tenho muito costume de fazer compras nesses sites internacionais, mas que eles tenham uma política adaptada para o mercado brasileiro, até para eles conquistarem mais mercado, por uma questão deles, uma opção deles de ter penetração aqui no Brasil. Mas não que isso seja obrigatório. Exatamente, não que seja obrigatório. Por isso tem que ficar atento, que a gente falou, né? Compra uma caneca e quando você vai ver um pano de prato com desenho de caneca. Acontece bastante, a gente vê na internet, né? E, doutor, você falou da taxação. É algo mais recente, a gente pode dizer, né? Que agora as compras internacionais, dependendo de X valor, tem uma taxação. Explica pra gente melhor como funciona isso. Essa taxação mais nova que você está falando realmente é recente em função do aumento do volume de compras. A taxação básica, que é de 60% sobre itens que ultrapassarem $50, sempre existiu. Essa aí é tradicional, há muito tempo existe. O que surgiu agora foi uma taxação a partir do ano passado, que é a taxação das blusinhas, né? Foi um assunto que ficou famoso. Das brusinhas. Das brusinhas. Bastante falado, que passou a tributar remessas abaixo de $50 em 20%. Uma tributação reduzida, não de 60%, mas passou a tributar também. Essa tributação incide não só sobre o valor do produto, mas sobre o valor do frete e do seguro também, que geralmente o remetente da mercadoria contrata. A compra total, né? Quando a gente vai ver lá o tanto que a gente tem que pagar, é em cima disso. Exatamente. Então, essa tributação diferenciada, ela funciona para essas empresas que eu estou mencionando, que elas têm já uma homologação pela Receita Federal, então elas têm uma espécie de parceria. Então, elas já são uma espécie de substituto tributário e já recolhem para você o tributo. Você recebe a mercadoria direto, porque ela já tem uma espécie de parceria com a Receita Federal. Agora, tem um monte de site que você vai encontrar mundo afora que não tem esse programa de remessa conforme, e aí você vai cair na regra comum de imposto de 60% e o pagamento no momento da retirada nos Correios, né? Você vai receber um aviso antes para você poder conseguir retirar. Não entrega na sua casa? Nesse caso, não. Ah, porque você só vai retirar o seu produtinho lá se você pagar essa taxa. Exatamente. E se não, devolve de novo, volta para lá. Eles remetem de volta para o exterior. Gente! Viu só? E aquela questão da alfândega? Porque assim, quem nunca recebeu no e-mail falando... No SMS. No SMS, falando que o seu produto está preso na alfândega. O senhor já ouviu falar sobre isso? Já, tem que ficar... Isso é golpe? Tem todo tipo de golpe hoje em dia. Toda gama de golpe o pessoal tem feito contra as pessoas. Então tem que ficar muito esperto, porque eu não sei como
que há um rastreamento das informações das pessoas e as informações são muito coincidentes. Não, você compra e daí às vezes você está esperando o produto, tá perto do prazo de você receber, daí você recebe o e-mail lá, tá preso na alfândega. É muita coincidência, né? E muita vem sempre uma caixinha para você pagar na hora, enfim, um boleto, uma coisinha, e às vezes você fala, nossa, eu quero tanto aquele produto, estou esperando, vou pagar. Não, isso é gravíssimo, requer muita atenção. Eu lidei com um caso recentemente que a mãe de um amigo meu pagou um boleto para o Banco C6 e o boleto era uma fraude. Era um boleto do Banco C6, como beneficiário do Banco C6, escrito no boleto, mas o fraudador, ele editou um boleto. Ele pegou um boleto que o dinheiro cairia na conta dele e ele alterou o boleto e mandou para a mãe desse amigo meu, que recolheu e ela não percebeu que no momento do pagamento o destinatário não era o Banco C6, era uma outra pessoa que não tinha nada a ver. No recibo ela não percebeu isso. E ela teve que entrar com uma ação judicial contra o banco para tentar reaver esse dinheiro. Golpe está acontecendo demais. E aí, doutor, é possível reaver ou dá muito trabalho e às vezes não vale nem tanto, nem o valor do boleto, por exemplo? Varia muito de caso a caso. Varia muito. A maneira como a pessoa caiu no golpe, se ela contribuiu, se ela não teve atenção suficiente, se ela simplesmente foi uma vítima completa. Tem que estudar caso a caso, porque tem caso que realmente a pessoa perde completamente qualquer esperança de reaver o dinheiro. É muito tempo, né? Você perde ali um desgaste muito grande, né? Quando você entra em algo que você precisa pedir ajuda da justiça, você acaba sendo desgastante, né? Por isso que o ideal é sempre a prevenção. Tomar cuidado e fazer essas compras com responsabilidade para depois não ter que se remediar e ter mais dor de cabeça, né? Com certeza. E as pessoas têm alguma chance de reaver o recurso perdido quando o fornecedor ou a instituição que ela estava lidando, de alguma forma, for corresponsável com aquilo. Porque do estelionatário em si, é muito difícil, se não impossível, a pessoa conseguir receber alguma coisa de volta. O dinheiro está voando, né? Você não sabe nem para onde ele está indo. E geralmente usam até contas bancárias de laranja, as pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Gente, doutor, em relação a cartão de crédito, às vezes a gente também sabe que pode acontecer o contrário. A pessoa vai viajar, aí ela compra alguma coisa, usa cartão de crédito, por exemplo, e quando ela chega no Brasil, de repente está com defeito, ou aquele tempo que, você tem uma garantia de 2 meses, por exemplo, e quando ela chegou aqui o negócio começou a dar problema. Ela consegue reaver ou não o produto, por exemplo? Se ela viajou, comprou no exterior o produto... Comprou no exterior, Dessa situação que você está descrevendo, eu tenho uma visão que a pessoa teria que dar um jeito de remeter esse produto de volta para o exterior. Esse molho pode sair mais caro que o peixe, dependendo do caso. Porque no exterior, vamos falar de Estados Unidos, até algum tempo atrás, muita gente ia para os Estados Unidos para comprar coisa. Agora deu uma diminuída porque o dólar estourou, mas antigamente a garantia era aplicada também nos Estados Unidos. Tem as suas políticas de garantia, só que em território norte-americano. Não são todas as empresas que te dão garantia mundial. Empresas que têm filiais em outros países, eventualmente, podem te conceder uma garantia mundial, mas isso tem que ser checado no momento da compra do produto. Então você vai comprar um celular que compre, né, da maçãzinha que de repente você encontra em todos os lugares, Isso, que daí você consegue. É um bom exemplo que você deu. Esse celular dessa marca que você mencionou, ela tem... Da maçãzinha. Era aquela maçãzinha que todo mundo sabe. Ela tem uma garantia mundial. Você consegue fazer uma troca ou então uma assistência, mesmo se você tiver comprado em outro país. Muito bom. Então é atenção. Atenção, fica de olho no que você está colocando nesse seu carrinho. Não é? Para ver se vale a pena, se o barato não vai sair caro, se depois vão ter que acionar o doutor aqui. E sabe o que é interessante? Às vezes muita gente fala isso do carrinho, né? Você falou do carrinho, de você ir guardando os produtos e muita gente faz o quê? Não sei se é uma dica, tá, doutor? Mas, eu vou comprar um negócio bem baratinho para ver se chega. E aí, verdade, fazer um teste. Você compra, faz um teste. Então, você gostou muito de alguns produtos daquele site, você compra uma coisa bem baratinha e vê se realmente aquele tempo que diz que ia chegar, chega em 15 dias. Chegou. Né? Se o produto chegou em ordem, enfim. Se é de qualidade. Se é de qualidade, se era aquilo que você esperava. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso, de fazer um teste, de comprar algo pequenininho, mais em conta, para ver se realmente chega. Pode ser uma ideia, né, doutor? É uma ótima estratégia, é interessante, é legal, sim. E, doutor, a gente consegue ter esses problemas e naquelas pequenas causas da cidade, no Procon mesmo, assim, tipo, ou não? Ou tem que ser um advogado particular mesmo, ter esses problemas de compras internacionais? Consegue. O Procon,
vamos considerar que a gente está falando de um problema que tem ocorrido em território nacional. A pessoa consegue sim até o PROCON notifica, chama, tenta regularizar. Mas a ordem mesmo para fazer uma empresa cumprir uma determinada legislação é no judiciário. Existe realmente essa possibilidade da pessoa ir ao PROCON. Pode ser que a pessoa consiga resolver com uma notificação do PROCON, com uma atuação do PROCON, mas compelir a empresa realmente a cumprir com alguma obrigação é o judiciário que vai fazer, porque tem mecanismos para fazer isso acontecer, né? É verdade, tem que... Segura o dedinho no celular. Segura a emoção, segura a emoção. É. Agora, quando a gente vai deitar, né, a gente fica lá rolando na internet, colocando as coisas no carrinho. Atenção, gente. Atenção, Fique ligado nas nossas dicas. E leia tudo. Se ficar com alguma dúvida, coloca num tradutor, pergunta para alguém se você entendeu direito ou não, né? Porque, enfim, a gente sabe que o nosso tempo vale dinheiro e às vezes a gente está desperdiçando aí horas do nosso dia comprando uma coisa que não vai nem chegar, né, doutor? É verdade, tem que tomar bastante cuidado. Doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada por hoje. Muito obrigado, o prazer foi todo meu aqui estar com vocês. Se as pessoas tiverem dúvidas, podem ir lá, né, no nosso Instagram, para você comentar a foto do doutor. O doutor responde também, né? Respondemos, realmente. Então, perfeito. E todos os contatos também, o doutor está aí na sua tela e você pode entrar em contato com ele. Boa.